Oi, desculpa, mas tá, acho que a conexão tava. Eu não sei até quando que vocês me ouviram falar. Mas enfim, vamos ver se o Arthur consegue entrar de novo. Opa, desculpa, eu não sei o que que aconteceu aqui. Mas enfim. Eu não sei até onde vocês me ouviram falar, mas eu tava comentando, né? Peraí, deixa eu só aceitar o Arthur aqui. Vamos ver se agora vai dar. Ele tá entrando. Que o fato da gente conseguir, eu não sei se vocês tinham ouvido isso, mas o fato da gente conseguir esse formato. Opa, entrou agora. Tá me ouvindo agora, Arthur? Tá aí? Arthur? Eu acho melhor. Você tá no 4G? Ou você tá no 4. Melhor você entrar pelo 4G. Acho que agora deu. Agora conseguiu. Bom, que bom. Então, a gente estava comentando que essa questão do formato híbrido, né, foi algo que, então, além de permitir a participação de mais pessoas, que muita gente acabou não conseguindo ir por conta do Covid, que a gente vai ter a possibilidade de ficar vendo todo o conteúdo do Congresso até depois. Então, acho que isso foi algo extremamente importante. Então, vamos lá, vamos começar. Doutor Arthur está aí comigo, né? Eu acho que vai ser interessante porque assim eu vou falar mais do contexto do que eu vi como clínica, como sou clínica, né, neurologista, e o Arthur pode falar do ponto de vista cirúrgico, o que ele achou de mais interessante. Eu acho assim que, eu não sei se o Arthur compartilha dessa mesma opinião, mas eu acho que os dois highlights, as duas coisas mais importantes que a gente viu nesse congresso foi a participação, eu acho que da parte da genética hoje em dia, a gente não tem mais como falar de epilepsia sem falar de genética. E outra coisa que eu achei extremamente importante também foi a questão da participação, aí sim, daí o Arthur pode falar mais sobre isso, em relação à questão dos devices e de todo os aparelhos que podem ser utilizados no tratamento da epilepsia. Eu não sei se o Arthur caiu de novo. Arthur? Pessoal, só me digam se vocês estão me ouvindo, porque realmente eu não estou. Vocês estão me ouvindo? Arthur? Você caiu. O pessoal está entrando, você que caiu. É melhor você entrar pelo 4G. É que a gente está em dois quartos, no quarto aqui, um do lado do outro, então ele tá tendo dificuldade para entrar. Bom, mas vamos lá. Ai, que bom, Beth. Que bom, é que eu não sabia se vocês estavam ouvindo ou não. Ótimo. Então tá bom. Justamente, Aisha, eu acho que é isso aí. Então, assim, eu acho que vamos começar então falando dessa parte clínica inicial, dessa questão da genética. Então, assim, eu acho que muito, 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 muito o que a gente viu ali, o pessoal aqui nos Estados Unidos, eles têm também, vocês pensam que só aí a gente tem a dificuldade de fazer os testes genéticos, mas isso não é o que acontece. Aqui também não é todo lugar, não é porque aqui eles têm o Medicare, que é uma coisa um pouquinho diferente do que a gente tem aí no Brasil, mas assim, eles, claro que aqui eles têm muito mais pesquisa, né? Então eles acabam tendo uma facilidade maior até pelos centros, mas por outro lado, eles também têm dificuldade. Então, assim, eu acho que aí no Brasil a gente está tendo cada vez mais acesso, os convênios, só um pouquinho que eu vou tentar chamar o Arthur de volta, vamos ver. Os convênios, eles agora, a própria ANS acabou liberando algumas. Agora acho que dá. Tá? Agora a ANS acabou liberando já algumas situações de que os convênios têm que pagar. E claro que fica mais difícil realmente aí para as pessoas que não têm acesso à parte de convênio médico, mas aí a gente tem as situações que alguns hospitais, que alguns hospitais escolas podem então ter, vamos dizer assim, ajudar nessa questão do acesso ao teste genético. E hoje em dia o teste genético acaba que
você tem... Hoje em dia não adianta você só, que isso foi uma coisa que eu aprendi bastante aqui, que não adianta você só saber o nome do gene. A gente já está numa fase já mais para frente. A gente precisa saber se esse gene ele tem um ganho de função, ele tem uma perda de função, tem várias situações, quer dizer, cada gene vai ter uma série de diferenças e de manifestação da doença diferente, né? E o que eu achei mais interessante, além de tudo isso, é que hoje em dia o que a gente chama de medicina de precisão, ou seja, você vai tratar especificamente aquela patologia com aquela medicação. A Aisha acabou de me falar, quer dizer assim, a gente tem, por exemplo, vou dar o exemplo do SN8A, que é um gene específico do que você tem uma alteração no canal de sódio, e esse gene, você vai dar medicações que é a carbamazepina e fenitoína, que são específicas. Mas nessa mesma população de pacientes, você vai ter uns que vão responder melhor e outros que vão responder pior. Então, a gente tem que entender o nome e sobrenome para que isso, então, traga um benefício no tratamento. Só agora, então, que o Arthur entrou um pouquinho, depois a gente já continua com a genética. Dá o teu overview, o que tu acha, Arthur, em relação, para a gente depois, então, entrar na tua parte também, depois termina a minha parte da genética aqui. Bom dia a todos. Na verdade, é sempre interessante estar de volta, né? Acho que nós estamos até bastante deprivados desse tipo de contato pessoal, apesar do Zoom resolver uma série de problemas. Nós não estamos acostumados a viver cada um no seu canto. Acho que foi muito bom rever os amigos e toda a comunidade que estuda epilepsia. Do ponto de vista, na verdade, até estava pensando aqui, porque, na verdade, a genética permeou até a cirurgia, né? Porque começaram agora a surgir os estudos de se existe um perfil genético que diga que o sujeito vai responder melhor ou pior a tal tipo de cirurgia. Então, até mesmo no potencial resultado de uma cirurgia, a genética vai poder... esses estudos ainda não são conclusivos, né? Mas isso talvez possa explicar no futuro por que nós não conseguimos 100% de bons resultados com cirurgia. Se nós conseguimos 90% de bons resultados com a cirurgia, e os outros 10%, por que eles falharam? Então, uma das tentativas que está sendo feita é realmente explorar essa parte genética para ver se existe algum perfil desses indivíduos que sugira que eles vão responder pior a uma cirurgia que, vamos dizer assim, convencionalmente tem bons resultados, né? Então, isso também é uma coisa interessante. Mas, do ponto de vista de cirurgia, eu acho que o que mais se discutiu, como, aliás, vem se mostrando o caso nos últimos congressos todos, né, é neuromodulação, né? É claro que se discutiu as técnicas mais antigas, vamos dizer assim, mais padronizadas, mais... assim, definidas já até mesmo historicamente, mas a maior parte das discussões em termos de pesquisa é em neuromodulação, porque nós estamos percebendo cada vez mais que a epilepsia não é uma doença de um lugar só, pode predominar num lugar só, e quando predomina num lugar só, a gente pode até fazer um tratamento localizado, né, para essa lesão ou para esse cicatriz ou para esse pequeno tumor, né? Mas que muitas vezes os nossos pacientes, nossos e todos os pacientes ao redor do mundo, às vezes você faz uma ressonância, ela é normal, e é nesses pacientes que você tem que entender a ligação entre as diferentes partes do cérebro que vão gerar as crises desses indivíduos e como ajudar essas pessoas. E o maior armamentário nesse sentido, hoje em dia, é a neuromodulação. E como nós temos participado intensamente com estudos de neuromodulação, tanto do foco epilético como em si, né, como também das redes cerebrais que carregam essa corrente anormal que caracteriza a epilepsia, nossos estudos acabaram sendo discutidos intensamente, o que é muito bom, porque eventualmente alguém aprende alguma coisa com isso, mas nós também aprendemos com a discussão. Então, acho que, do ponto de vista geral de cirurgia, uma ênfase muito grande em neuromodulação, nos mecanismos de ação, em estudos que podem ser realizados, a maneira como eles podem ser realizados.
Deixa eu só te interromper um pouquinho. Duas coisas. Primeiro, explica para o pessoal o que é neuromodulação, porque você fala neuromodulação, às vezes as pessoas não sabem direitinho o que é. E a outra coisa, bom, explica o que é neuromodulação, depois eu entro nesse outro detalhe. Não, com neuromodulação, eu quero dizer, é um conjunto de técnicas que hoje nós podemos aplicar para tratar as pessoas, em que a gente não remove nenhuma porção do cérebro e não causa nenhuma lesão para esses indivíduos, né? É uma maneira de você... O cérebro é um órgão elétrico, as informações no cérebro são passadas por meio de eletricidade, por meio das comunicações entre as células, mas, enfim, por meio de eletricidade. Então, não é nada mais razoável do que desenvolver técnicas que possam fazer essa eletricidade se comportar melhor, modular essa eletricidade para que a função cerebral volte, seja restaurada. Então, é esse tipo de coisa que eu me refiro. Em geral, são equipamentos em que você faz algum tipo de estimulação dentro do cérebro ou fora dele e que acaba beneficiando esses pacientes. Mais uma vez, é claro que quando você souber que tem uma região específica do cérebro em que é o problema, você sempre pode ir lá e remover com segurança essa região, e a gente continua fazendo isso e os resultados são excepcionais. Mas o problema começa a surgir quando você não consegue reconhecer essa área porque, por exemplo, a sua ressonância é normal, ou então, quando você reconhece a área onde o problema está, mas você não vai querer remover essa área porque você pode trazer um problema muito sério para o indivíduo. Então, a neuromodulação se encaixa nesse sentido, de alterar a função elétrica do cérebro para melhor, se possível, claro, né? E fazê-lo de uma maneira que você não cause nenhuma lesão, né? Então, só para a gente traduzir em miúdos, o que a gente chama de neuromodulação e que a gente acaba fazendo no Brasil é o VNS, o eletrodo vagal, que vocês todos conhecem, e o DBS, né, que é o eletrodo de profundidade. Claro que aqui eles têm mais uma técnica que eu acho que até tinha comentado, que eu mostrei para vocês lá nas fotos, que é o RNS, mas que é um outro tipo, vamos dizer assim, que em muitos casos ele, vamos dizer, se sobrepõe ao DBS, né, Arthur? E que, embora a gente não tenha o RNS no Brasil, a gente tem o DBS. E só para vocês saberem, isso era outra coisa que eu queria comentar, que a gente acabou ficando até que sim muito proud, né? Muito orgulhoso, porque realmente Arthur foi uma pessoa pioneira nisso, só para vocês saberem, o Arthur trouxe na verdade, quando o VNS veio para o Brasil, eu acho que nós fomos um dos primeiros, não sei se foi o primeiro cirurgião a implantar um VNS, não foi, Arthur? Até onde eu lembro. Já faz um certo tempo. Já faz isso, né? Lá vão uns vários anos. Mas, enfim, e depois a gente começou com um estudo do DBS, que a gente hoje em dia, né, faz 2 tipos de DBS, o Arthur pode falar um pouco disso. Na realidade, tem vários estudos, depois ele comenta, mas assim, a gente acabou sendo pioneiro, principalmente no que a gente chama de DBS temporal. Então, eu acho que nós somos o grupo com maior casuística de DBS temporal no mundo. E que isso tudo começou num congresso que a gente começou a pensar sobre isso. Então, só para vocês verem a importância do que a gente chama de brainstorming, quer dizer, você começar a pensar as coisas, né? E que hoje em dia, então, isso que o Arthur estava se referindo, é que ele acaba ficando meio shy, meio tímido, mas, assim, os trabalhos nossos publicados em revistas internacionais e tudo mais, eles foram totalmente citados, né? Todo mundo que ia dar uma aula ia falar de DBS em centro mediano, DBS em temporal, acabava citando os nossos trabalhos. Então, assim, isso eu acho que é uma coroação de todo esforço, né? E mais do que isso, é como o Arthur está falando, entendimento e que mais vejam com a coisa tão importante que as pessoas estão replicando. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, agora que o DBS do não é aplicado, não é liberado, agora eles estão fazendo vários estudos para que isso seja. E mais do que isso, vocês vejam a coisa interessante que, por exemplo, nós temos estudos em cooperação com a Universidade de Yale, né, para fazer justamente melhor entendimento. Então, fala um pouquinho disso, Arthur. Eu acho que é importante para o pessoal saber em que situações que a gente coloca o VNS,
que a gente coloca o DBS, foi algo também discutido aqui, né? Vamos dizer assim, o tipo de para qual paciente é melhor uma técnica, para qual paciente é melhor. Eu acho que é importante. Nós estamos exatamente nessa fase, né? Na literatura, de procurar saber qual o paciente que é melhor para qual técnica, né? E eu acho até que nós estamos numa certa vanguarda em relação a isso, mas eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que começar a definir certos tipos de epilepsia que vão melhor com um ou que vão melhor com o outro, né? O ideal seria comparar as técnicas diretamente, mas isso foi muito pouco feito. E, na verdade, talvez o nosso grupo é que tenha feito uma comparação mais direta, mas não entre as técnicas de neuromodulação, mas, por exemplo, entre técnicas de neuromodulação e outras cirurgias já consagradas, como a calostomia, por exemplo, onde a gente pôde entender e descobrir que certos tipos de crise respondem melhor, por exemplo, a DBS e VNS do que a uma calosotomia, né? O DBS e o VNS eles podem ser usados em conjunto também. Então, eu não sei se no frigir dos ovos Arthur, nós não vamos... só explica o que é, porque acabou de entrar uma pergunta justamente o que é o DBS e o que é o VNS. Ok. Então, o VNS e o DBS eles são duas técnicas de neuromodulação. A diferença entre essas duas técnicas é que em uma você estimula um nervo que se encontra no pescoço e esse nervo leva a informação para dentro da cabeça e aí o resultado que a gente espera se obtém. Quer dizer, você faz uma cirurgia extracraniana fora do cérebro e você usa o nervo como uma espécie de guia para levar as informações que você está querendo para dentro do cérebro. O DBS é uma cirurgia onde você coloca um eletrodo até bastante similar, mas diretamente no cérebro, né? E isso, potencialmente, se você conhecer muito bem a região do cérebro que você quer atacar e for uma só, potencialmente, no futuro, vai funcionar melhor do que uma estimulação periférica. Mas o fato é que o que nós estamos fazendo no momento, e acho que isso é um esforço da comunidade internacional, é definir quem são os melhores pacientes. Então, por exemplo, nós sabemos que os pacientes com síndrome de Lennox-Gastaut se beneficiam muito de estimulação do nervo vago, que é uma estimulação extracraniana. E é uma estimulação menos invasiva, por exemplo, do que o DBS. E o DBS, ademais, pode ser feito depois do VNS, em conjunto. Então, isso não, uma parece até ajudar a outra. Então, na verdade, eles estão colaborando no tratamento desses indivíduos e não concorrendo, vamos dizer assim, entre eles, né? Mas eu acho que o mais importante é você começar a homogeneizar essas populações, e é isso que nós e outros estamos fazendo. Por exemplo, nós sabemos hoje que em quem tem o que a gente chama de epilepsia do lobo temporal, se você fizer uma estimulação, a estimulação do nervo vago não tem bons resultados em indivíduos que têm epilepsia do lobo temporal. Então, nesses pacientes, nós não vamos fazer VNS, nós vamos fazer DBS do hipocampo, que é bem melhor, né? Então, é isso que está acontecendo nesse momento. Nós estamos estudando melhor a doença, investigando melhor os nossos pacientes e descobrindo para cada caso qual vai ser a melhor técnica, seja ela de neuroestimulação, né, neuromodulação, ou eventualmente até as ressecções, que são excelentes procedimentos quando puderem ser realizados, né? O problema é que muitas vezes a gente não pode fazer, mas definitivamente nós caminhamos para uma situação em que a gente vai saber qual técnica modulatória é melhor para qual tipo de situação, né? Você falando isso, eu estava lembrando então agora, assim, a gente está numa fase mais avançada nesse sentido de escolher qual a cirurgia é melhor para qual paciente. A mesma coisa que as medicações. Eu vou ter medicações que são melhores para determinados tipos de crises ou para determinados tipos de epilepsia, né? E as técnicas cirúrgicas da mesma forma. Então, vocês vejam, isso com certeza é uma progressão
evolução do tratamento. Então, eu estava falando antes na questão da parte genética, né, de você ter que saber não só o gene, mas como que esse gene funciona naquela pessoa para você escolher a medicação específica. Então, a mesma coisa nessas técnicas cirúrgicas, né, tanto de modulação quanto de retirada. Teve uma pergunta aqui, justamente, né, em relação à questão, que eu acho que outra coisa importante que foi definida é em relação à questão das pessoas com alterações genéticas. Então, na grande maioria que a gente acaba fazendo nas crianças propriamente ditas, e de que não é porque a criança tem uma alteração genética ou que o paciente tem uma alteração genética que ele não pode ser submetido a um procedimento cirúrgico, né? Fala um pouquinho disso, Arthur. Eu acho que isso seria um erro grosseiro, né? Porque não é só porque você deu o nome para a doença que você vai desistir, vamos dizer assim, de tratar o indivíduo e oferecer o que de melhor você pode do ponto de vista de tratamento sintomático e etc. É claro que no futuro, que ainda está um pouco distante, mas que a gente almeja, a gente vai poder tratar todas as alterações genéticas, não só neurológicas, como de outras partes do corpo, com terapia gênica, né? A gente vai querer injetar um gene novo, bem funcionante para aquele doente que tem aquele tipo de problema e etc, etc, e resolver aquilo com uma injeção. Mas nós ainda não estamos aí. Então, lembrar que nós não podemos abandonar esses nossos pacientes só porque eles acabaram recebendo. E cada vez mais nós vamos ter diagnóstico genético. Quanto mais você fizer teste genético, mais você vai ter teste genético. Né? Então, eles não devem ser abandonados. Mas até me lembra a situação de que você estava mencionando de que para escolher a melhor cirurgia, melhor remédio, etc. Mas também uma das discussões que chamam muito a atenção é que pode até mesmo existir algumas medicações que interfiram de modo negativo na neuromodulação. Então, é capaz que a gente tenha até que, quando estiver fazendo neuromodulação, ou adicionar alguns remédios, ou retirar alguns remédios, para que essa neuromodulação seja mais eficaz. Então, a coisa está ficando bem imbricada, bem, vamos dizer assim, uma interação muito grande entre as especialidades. Uhum, uhum. Eu acho super importante isso, né? Porque antes tinha esse paradigma, não, se tem uma alteração genética, não vai fazer cirurgia, não tem nada a ver. A gente, tudo bem, a gente tem que entender a genética para saber como que vai evoluir, como vai tratar. Mas a gente precisa, como eu sempre falo para os pacientes, eu acho que são duas coisas diferentes. Você saber a causa do porquê que aquilo está acontecendo e entender melhor a doença, e outra coisa é você tratar e assim, então são coisas totalmente, vamos dizer assim, que andam juntas, mas que você tem que, vamos dizer assim, tomar, né? Você tem que tratar, não é porque tem uma outra genética que você não vai tratar. Então, eu acho que isso é realmente muito importante. Então, pegando um pouquinho esse gancho da terapia gênica e voltando um pouquinho lá para o início que eu estava comentando, então, eu acho que, como eu falei para vocês, não só em relação a medicações novas, tendo, vamos dizer assim, não novas, às vezes nem novas, mas medicações que estão mais específicas para aquele tratamento. Então, aqui eu dou um exemplo do SN8A, que a gente acaba... Isso é outra coisa que eu também, né, que a gente está fazendo um consórcio de médicos, na realidade, um consórcio, mas uma junta, né, para ter o entendimento melhor do SN8A. E claro que isso, como eu mostrei para vocês, aqui nos Estados Unidos, várias instituições, uma que vai para o Lennox, a outra que trata do Dravet, a outra que vai do SN8A, eu digo de instituições de parceria dos pacientes, da comunidade, né, do lado dos pacientes, com pessoas injetando e dando fundos para que a pesquisa possa ser feita e o melhor entendimento da doença, né, de cada uma dessas doenças. Então, eu acho que isso no Brasil ainda é incipiente. Eu acho que vocês têm as comunidades de vocês que acabam, vamos dizer assim, eu sei que o WhatsApp, então, eu sei que vocês têm várias comunidades aí, mas eu acho que a gente se estabelecer melhor como vamos dizer assim, como para que mais possa, vamos dizer assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês.
de uma comunidade, de uma doença X, tá? Então, assim, se vocês conseguirem ir juntando as pessoas e pessoas para ir colocando investidores que possam, às vezes o que a gente vê aqui, por exemplo, do SN8A, o Michael é um médico que ele está encabeçando toda essa estrutura e o que acontece? Ele, a filhinha, eu não lembro se era filha ou filho, foi um paciente que foi feito o diagnóstico de SN8A. Então, vocês imaginam, tanta gente colocando dinheiro, os investidores, por exemplo, no Brasil, poderia, na instituição, colocar dinheiro para que mais testes genéticos fossem feitos. Então, assim, eu acho que a gente tem algo que também pode começar a pensar, né, junto com a LBE, junto com a ABE, com as instituições e com as instituições que eventualmente estão vendo a gente aqui também, o que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido. Bom, mas voltando então à parte genética, o que eu estava falando para vocês é que, como o Arthur mesmo mencionou então agora, a gente vai tratar esse paciente de uma forma geral, mas um simpósio muito interessante que eu vi, que foi medicina de precisão. Então, vocês entendam, por exemplo, agora, em Dravet, na síndrome de Dravet, que é a síndrome do SN1A, eles estão correndo um estudo que é dos nucleotídeos, né, antisense ou nosense, que tem vários nomes do ponto de vista genético, em que em determinado tipo de alteração do Dravet, do SN8A, eles vão poder fazer esse tratamento genético, que é o que o Arthur está mencionando, que às vezes é por uma injeção, às vezes intratecal, ou dentro do cérebro, ou às vezes até sanguínea, mas às vezes tem que ser dentro, né? Porque para passar a barreira que tem entre o cérebro e o sangue. E que isso e essa estrutura ela vai modificar a função daquele gene que está, vamos dizer assim, que não trabalha direito, fazendo com que ele trabalhe direito e isso melhorando então toda a parte de qualidade de vida dessa pessoa e tratando epilepsia. Isso vocês vejam que não é uma coisa futurística, isso já existe, por exemplo, com AMI, né, com atrofia muscular espinhal, progressiva, é uma medicação caríssima, que eu não sei se vocês ouviram aí, que eles estavam até que se ia botar no SUS, se não ia colocar no SUS, mas já existe para o tratamento de algumas outras doenças. E agora na epilepsia isso está entrando. Então, um dos pilotos, né, iniciais é justamente no Dravet. Então, vocês vejam, eu acho assim que isso, a gente pensa, é um futuro. Eu lembro quando eu não sei se você lembra, mas a gente ia nos congressos, vamos dizer assim, há uns 10 anos atrás, nossa, como é que vai fazer esse diagnóstico, né, de genético? Quanto dos nossos pacientes acabavam ficando com o que a gente chama de criptogênico, ou seja, que hoje em dia é desconhecido, com a causa desconhecida, e que hoje em dia eles foram trazidos à luz de que você consegue fazer o diagnóstico etiológico, né? E mais ainda, agora a gente já deu um passo maior. Quer dizer, assim, você vai, de repente, daqui a uns anos, quem sabe daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, conseguir tratar essas doenças especificamente com uma medicação, com uma terapia gênica, ou como o Arthur está falando, com um device, com algum desses aparelhos aí que a gente está comentando com vocês. Então, eu acho que isso foi algo que realmente entusiasma. Claro que tem que ter um trabalho muito grande, mas é algo bastante interessante. Eu não sei se tu compartilha dessa minha hipótese, Arthur. Não, acho que o caminho é esse mesmo, né? Juntar todos os esforços, remédios, genes, estimuladores e tudo mais para conseguir melhorar a situação dessas pessoas. Eu estou vendo aqui uma pergunta sobre spray nasal, que eu sei que você viu bastante lá. Até fiz uma live com o nariz horroroso. Não, então vamos falar um pouquinho, de medicações agora. Então, assim, eu acho que essa questão do spray nasal, para mim, é fundamental. Vocês, né, as pessoas que são meus pacientes sabem disso, que eu mandava formular um spray nasal de midazolam há um tempinho atrás, e infelizmente não tem mais midazolam no mercado, então, assim, a gente não consegue mais formular. Mas aqui, então, nos Estados Unidos, eles lançaram recentemente, 1 ano e 2 anos atrás, 2 sprays nasais, né?
um spray nasal, que é até anotei o nome aqui, é o Naisilan, que é da própria UCB, que é quem produz a lacosamida, o Vimpat e o Keppra, certo? E eles lançaram esse spray nasal de midazolam, que é o excelente, né, gente? É o que a gente precisa. E eu não sei por que eu acho que assim, a gente tem todos os entraves com a Anvisa, com tudo isso, mas por que eventualmente não trazem isso para o Brasil? E isso com certeza é uma coisa que nessa semana eu já vvou chegar junto com o pessoal da UCB e vou perguntar, gente, vamos tentar trazer essa medicação, né? Vocês têm um intuito de trazer o Naisilan para o Brasil, porque eles já têm autorizado aqui, já existe, quem sabe, vocês vejam, né? Quanto tempo que demorou para o que é para vir para o Brasil. Gente, foi uma loucura, né? Eu acho que foram 10 anos entre lançamento e que chegou, mas chegou. Mas agora as coisas estão mais fáceis, né, de serem, vamos dizer assim, essa transição de um país para o outro. Então, eu acho que é algo que eu vou questionar e vamos ver quem sabe, né? Claro, quando a gente tem que cutucar, a gente tem que começar a fazer barulho para as coisas acontecerem. Então, isso foi com o Naisilan. E o outro, que é o Valtoco, que é aquele do narigão que eu mostrei para vocês, que foi que é o diazepam. Isso para vocês entenderem, gente, assim, são medicações de resgate. Então, vocês que têm os pacientes, vocês que têm os seus familiares com essas crises de dificílimo controle, que muitas vezes ela acontece, acho que a Paty está aqui com a gente também, que elas acontecem em clusters, né? Que eu estava no congresso e ela acabou de ficar me ligando, olha, o meu bebê está tendo muitas crises, doutor, o que eu faço? Eu vou para o socorro, fico aqui, o que a gente faz? Então, se a gente tiver essas medicações de resgate, em que você possa, por exemplo, facilmente colocar no narizinho, porque ou né, não é uma coisa que a pessoa vai ter que engolir. Então, eu acho que isso ajuda bastante a gente, com certeza, evita muitas vezes que a gente tenha que, né, levar o paciente para o pronto-socorro. Vai chegar lá no pronto-socorro, você sabe por que é, né, gente? E vai, e põe dentalização e aquela coisa toda. Então, se a gente tiver uma medicação que a gente possa cortar a crise rápido, é muito melhor. Tá? Então, hoje em dia, o que eu tenho feito? Assim, às vezes são situações dramáticas, a gente acaba manda manipular o supositório de diazepam, mas assim, supositório é algo que às vezes é meio complicado, né? Não é uma coisa fácil. Então, se a gente conseguir esse spray que tragam para o Brasil, vai ser muito bom. Em contrapartida, mesmo enquanto não estiver no Brasil, isso é uma coisa que eu vi a parte agora recentemente, existem, vocês sabem que existem as importadoras que podem trazer essas medicações, claro que às vezes um custo um pouco maior e tudo mais, mas a gente pode importar. Depois eu posso mostrar para vocês e passar para vocês algumas das importadoras que eu acabo utilizando e muitas vezes até até vocês mesmos, acabou me dando, olha, doutora, liga lá e vê. Ela ligou e vão importar o midazolam. Aquele, eu acho que era o diazepam, que era o Valtoco. Então, assim, tem jeito de fazer. Então, acho que isso foi super importante. A outra pergunta que entrou aqui agora em relação ao canabidiol. Canabidiol, gente, eles aqui nos Estados Unidos, eles têm o Epidiolex, que foi o canabidiol que foi feito, vamos dizer, toda a pesquisa inicial, e que eu sempre comento com vocês, que antes de ter as pesquisas para saber a dose da medicação, eu não usava canabidiol. E o canabidiol, mais do que nunca, quer dizer, é uma medicação como outra qualquer, que vai ter alguns tipos de crises, não é para o paciente, e que a gente vê que muitas vezes o que a gente consegue mais com o canabidiol é a questão do ganho cognitivo, que às vezes vê a criança, né, melhora a atenção, o adulto fica menos ansioso, então essas outras questões, mas nem tanto eficácia. Então, assim, a gente sabe mais uma vez que no Dravet o canabidiol é excelente. Além de medicações, então, essas questões da medicina de precisão, se falou bastante aqui também em dieta cetogênica, certo? Na dieta cetogênica, não só para as crianças, mas também para os adultos. Então, acho que isso é uma outra porta, né?
tratamento que a gente tem, quer dizer assim, então a questão da dieta cetogênica. E então, assim, outras medicações, dei para vocês lá nas fotos, aqui a gente tem o Xcopri, que é o Famato, que é uma medicação também que eles usam como terapia para o tratamento de epilepsias refratárias, principalmente epilepsias focais, e mostrando que alguns pacientes ali ficaram com 0 crises, né? Claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, por conta de que, claro que para o paciente ficar com 0 crises mesmo, se você imaginar uma população que tem uma epilepsia super refratária e que você tem dentro dessa população um pouco de pessoas que ficam sem crises, realmente é algo que chama bastante atenção. Algumas outras medicações, por exemplo, a fenfluramina, que é uma medicação específica para o tratamento de Dravet, então que eles aqui também, foi lançada aqui também. Então vocês vejam, a gente ainda não tem no mercado, mas a gente pode fazer essa questão da importação, né? Então, acho que são coisas importantes, são coisas, né, interessantes nesse sentido. Uma outra medicação que é o ganaxolone, também que eles estão usando aqui até mais como critério de pesquisa, mas já tá indo para uma fase de comercialização para alterações específicas, genéticas específicas. Então, mais uma vez, a questão da medicina de precisão. Então, eu acho que essa questão da que a gente está falando agora, que a gente falou no início, em relação a toda a parte da cirurgia, mas também dos medicamentos específicos para aquele tipo de alteração que você tem, eu acho que é algo extremamente importante, né? E que isso vai mudar vamos dizer assim, a contextualização de como você trata o seu paciente. Então, não adianta mais você saber, ele tem epilepsia. Isso daí não tem como. Tem epilepsia, por que que ele tem? Se é genética, aonde que é esse problema? Qual é a melhor medicação que eu vou poder usar para esse paciente? Qual é a melhor terapia? Por exemplo, a gente sabe que tem terapias que são, vamos dizer assim, por exemplo, eu falei da dieta cetogênica, específica para alguns tipos de doenças, por exemplo, falei aqui do Dravet, falou também alguns pacientinhos que eu tenho, não sei se estão nos assistindo aqui, com status de mal eletrográfico do sono, que é algo extremamente importante, então também da questão de quão rápido, síndrome de West se falou também, quer dizer assim, isso a gente tem, vocês sabem, eu recentemente tive 2 bebezinhos agora que a gente fez o diagnóstico inicial de síndrome de West, e saber que síndrome de West é uma emergência médica, quer dizer, se você viu a criança tendo os espasmos iniciais, você tem que mandar para o pronto-socorro, que tem que ser feito o tratamento rápido para que se tire daquele padrão de psarritmia, se tire esses espasmos, para justamente você evitar que tenha algum problema, né, que piore essa parte do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, isso é super importante, tudo isso. Eu me emociono aqui, vou falando, Arthur. Você quer falar alguma coisa em relação às medicações? Não, na verdade, a única coisa que me chamou a atenção em relação não foi ao canabidiol, mas sim ao cannabis, porque foi liberado aqui em Nova York, e a quantidade de gente que você vê fumando maconha no meio da rua é simplesmente inacreditável. Isso sem contar o facilmente distinguível cheiro que tem e que acaba se confundindo com o cheiro das castanhas com açúcar e canela que normalmente tinha nas ruas de Manhattan. Não. Mas realmente é uma nova situação aí. Mas aí não é canabidiol, aí é cannabis para valer mesmo. Gente, impressionante isso que o Arthur está falando. Assim, a gente anda perto dos metrôs, principalmente saída de metrôs, onde tem muita gente aglomerada, todo mundo fumando na rua. Então, assim, é estranho, mas enfim. Bom, uma outra coisa que eu acho que a gente poderia agora ir um pouquinho para a parte dos adultos, né? Que a gente acabou falando bastante dessas questões genéticas, mas também é uma parte que me interessa bastante. E agora, ainda mais, a gente vai fazer parte aí do capítulo da Liga Internacional, da International League. Fui convidada para fazer parte aí na questão das mulheres da gestação, né? Em relação ao uso dos medicamentos antiepilépticos ou anticrise nas mulheres em idade fértil e nas mulheres em que querem gestantes e tudo mais.
Então, aqui nos Estados Unidos, eles têm um estudo bastante importante, que é o MONEAD, um estudo que eles estão fazendo a longo prazo e que foram estudados, então, vários medicamentos, então, que se viu não só a questão da malformação fetal, ou seja, das malformações que acontecem no feto, mas também do impacto das medicações no desenvolvimento cognitivo do bebê, da mãe, né, que usou a medicação durante a gestação. Então, se esses cortes foram feitos cortes com 1 ano, com 3 anos e agora com 6 anos. E a gente tem, claro, que a gente já sabe disso, em relação à questão do ácido valproico, que praticamente o ácido valproico é uma medicação que ele vem caindo o seu uso principalmente em mulheres em idade fértil. Aqui nos Estados Unidos, praticamente, assim, é uma curva totalmente descendente, mas que depois eu tenho certeza que o Arthur vai falar sobre isso, mas assim, a gente tem que ter outras opções de tratamento, claro, porque a gente sabe que o ácido valproico não só ele é um dos maiores causadores de malformações congênitas, mas também de alterações executivas nessas crianças, seja com alguma dificuldade de aprendizado e até mesmo com maior risco de autismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, só a questão do uso do ácido valproico. Agora, falou também, gente, topiramato e fenobarbital nesse estudo que eles apresentaram agora, mostrando que tanto topiramato quanto fenobarbital, em doses o habitual, também tem um risco maior de malformação e de alterações, principalmente de alterações executivas, tá? As medicações, então, que se prefere para utilizar na mulher em idade fértil, ainda são, né, que os estudos isso mostraram, do levetiracetam e da lamotrigina, tá? E também da oxcarbazepina, principalmente nas mulheres com crises focais. Agora, eu queria entrar um pouquinho, que eu acho que a gente tem 2 ou 3, acho que 2 ou 3 SIGs que a gente chama, foram os Special Group, quer dizer, o grupo de interesse especial, que foi em tratamento de epilepsia generalizada, acho que 2 ou 3. E que eu acho que, gente, com certeza, quem tem problema de epilepsia mioclônica juvenil, quem tem ausência nem tanto, mas mais a mioclônica juvenil, sabe, às vezes, a dificuldade, que, claro, que da grande maioria das vezes é um tratamento, vamos dizer assim, que vai bem, mas, assim, tem alguns pacientes que a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir controlar as crises dessas pessoas, e que o ácido valproico é, com certeza, a melhor medicação. Então, a gente acaba ficando numa encruzilhada, a gente acaba ficando, vamos dizer assim, numa balança. Assim, a mulher, né? Aqui eu me refiro à mulher. O que a gente faz? Então, uma outra situação interessante foi que eu já faço isso com algumas das minhas pacientes, que você, por exemplo, deixa uma lamotrigina e você põe um cheirinho de ácido valproico. Então, você deixa ali com 250, com, vamos dizer assim, vai, 375 de ácido valproico para ajudar no controle das convulsões. E isso, às vezes, então, também dá certo. Mas, mais uma vez, eles têm estudado, tem outra medicação que a gente não tem no Brasil, que é a zonisamida, para o tratamento dessas epilepsias generalizadas. Mas fala um pouquinho, Arturo, qual que é a tua... Eu sei que o teu ponto de vista é um pouco diferente do meu, mas fala do teu ponto de vista em relação a essa situação toda. Das generalizadas, eu estou falando, referido aqui. Eu ainda acho que o melhor seria realmente uma atitude um pouco ponderada em relação a essas medicações, porque o fato de você saber quais são os problemas que elas podem dar é até um ponto positivo, porque você vai poder ponderar se naquela situação vale o risco ou não vale o risco. Eu acho que você sempre dizer, não, nós não vamos nunca mais usar isto em nenhuma situação, não parece muito razoável, vamos dizer assim, né? Isso se aplica a cirurgias também, quer dizer, você também tem que entender os riscos que ela carrega para poder dizer se você vai fazer cirurgia ou se você não vai fazer cirurgia. Então, não é só porque uma medicação, por exemplo, tem um risco específico,
que você nunca mais vai utilizar. Você pode negociar com seus pacientes, no sentido de, bom, olha, você está usando uma coisa que é arriscada para se você for ter uma criança, então você tem que me garantir que você não vai. Ah, você tem risco de desenvolver ovário policístico. Conversa com a pessoa. Se ela entendeu que é um ovário policístico, isso começar a dar problema para ela. Enfim, existem várias maneiras de você negociar. Acho que uma postura, vamos dizer assim, totalmente nunca mais use isso em ninguém, em nenhuma situação, não é uma coisa muito boa Concordo. para as pessoas de uma maneira geral, né? Concordo. É isso que tu está falando, foi uma coisa interessante que na discussão depois que terminaram as palestras, foi justamente isso. Existem casos que tem mulheres que são totalmente, quer dizer, você não pode, não dá para tirar porque a pessoa acaba convulsionando, né? Às vezes a gente tenta trocar, isso foi até uma pergunta. Bom, eu tentei, a moça queria engravidar, ela já tinha usado levetiracetam, ela já tinha usado lamotrigina, e aí que a gente faz? Então, isso que o Arthur está falando é extremamente importante. Assim, olha, a gente, como médico, a gente vai acabar dizendo assim, olha, pode acontecer isso, aquilo, o risco de você ter um bebê que possa ter algum problema é esse, e a gente vai ter que compartilhar justamente essa decisão, né? Então, assim, porque o fato de você dar um medicamento aqui, ó, acabou de entrar uma pergunta. Então, eles depois ficando praticamente careca, né? Então, assim, o fato do paciente estar tomando já 3 medicações já me diz que é uma paciente que tem uma dificuldade de tratamento, uma refratariedade maior. Então, assim, até mesmo em questão, vamos dizer assim, aos efeitos colaterais, então, o Arthur se referiu ao ovário policístico, que é muito comum, que pode acontecer com o ácido valproico, assim como a queda de cabelo, para você que está perguntando, sim, o ácido valproico pode dar, que é o Depakote, pode dar muita queda de cabelo, e isso é uma queixa muito frequente, mas que a gente tem que colocar na mesa e discutir. Bom, o que eu posso fazer para queda de cabelo? Ah, eu posso usar uma vitamina, eu posso usar o selênio, eu posso usar um shampoo XYZ para tentar ajudar, mas e assim, mas eu acho que a melhor coisa é colocar as cartas na mesa e dizer a situação é e o que a gente pode fazer, né? E principalmente em gestação, eu acho que o Arthur tem toda a razão no que ele está falando, porque assim, tem muitas pacientes que foi, por exemplo, o caso que eu estou mencionando para vocês, em que você não consegue tirar o álcool, porque realmente, isso os estudos já mostram que, de comparação com essas novas, o ácido valproico ele é muito superior no tratamento da epilepsia generalizada. Tá? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E aí eu queria pegar esse gancho seu, Arthur, só para dizer, esse congresso, a gente já está indo mais para o final agora, mas esse congresso não foi somente esse ano, eu acho que foi uma situação bastante interessante. Não era só da parte médica, era assim, de todas as pessoas que tratam epilepsia, bastante pessoal da parte, vamos dizer assim, tinha psiquiatras, tinha muitas psicólogas que fazem, a Fernanda está aqui com a gente, sabe disso? De repente, o ano que vem você vem aqui com a gente, porque realmente teve muita coisa interessante sobre essa parte do tratamento, da parte psicológica, que a gente sabe, que a gente já mencionou aqui em outras também, né? Do quão importante o tratamento não é só da medicação, só fazer cirurgia, só dar dieta cetogênica. O tratamento é a gente ver o paciente como um todo, é a gente ver as nuances da parte psicológica, o que a gente pode ajudar tanto de antidepressivos e de terapias que possam ajudar essas pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia, o Errol Curse, que é, assim, que inteiro, que ele olha aqui só o horário das 8h45 às 5h15 da tarde, então foi um dia inteiro. E o nome, né, o tema do annual curso desse ano foi How to Help Patients Live with Epilepsy, ou seja, como ajudar os pacientes a viverem com epilepsia. Então, para vocês verem a importância de que se está se dando para isso, então, tiveram várias palestras, por exemplo, vou dar um exemplo, ó, qualidade de vida, outras
outra falou muito também de outros órgãos-alvo, por exemplo, coração e epilepsia. Olha aqui, ó, outra coisa interessante. Por exemplo, os neurologistas devem prover, né, o tratamento da parte healthcare, de mental healthcare, ou seja, da parte psiquiátrica. Então, quando que o neurologista tem que indicar o psiquiatra? Então, assim, vocês entendam que os riscos aqui também falando de, como eu falei, de coração, né? Se falou muito de SUDEP também, que é o aumento do risco de morte súbita, casos que isso acontece. Então, assim, só para a gente entender, eu acho que a gente vai terminar, que a gente já está aqui quase no fim, o Arthur vai entrar numa aula agora na Arábia Saudita. A gente, como a gente diz, né? A gente descansa carregando pedra, mas enfim, vamos lá. Só para vocês entenderem que eu acho que o tratamento de epilepsia é algo muito mais amplo e que a gente tem que se preocupar com todas essas nuances para que as pessoas, né? Hoje que a gente fala muito sobre isso, da pessoa com epilepsia consiga ter a melhor qualidade de vida possível. E eu acho que esse é o nosso intuito, isso é a nossa força motriz de sempre estar estudando mais, de estar vendo, de estar trabalhando para ajudar que vocês, né? Que vocês, que seus familiares vivam melhor com a doença. Arthur? Eu queria agradecer aqui a presença de todos, dizer que, da nossa parte, nós estamos cada vez mais envolvidos com estudos de alto nível de relevância em termos da qualidade dos dados e que eu imagino que nós vamos ter muito trabalho pela frente aí, porque eu acabo de assumir também a coordenação da educação em cirurgia de epilepsia a nível mundial pela Liga Internacional. Então, acho que isso promete ser um monte de trabalho e um monte de, espero que sucessos em desenvolver essas técnicas ao redor do mundo. Com certeza. Então, só vou dar uma espiadinha final para vocês aqui, ó. Esse é meu dia hoje. E terça-feira tá aí de volta, gente. Um super beijo a todos, um bom final de semana. E eu acho que a gente não vai ter nenhuma live aí antes do Natal. Então, um bom final de ano para todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E que 2022 venha e que a gente esteja todos juntos novamente. Um beijo a todos. Tchau, tchau.